Galera, é o seguinte, vamos falar mais dessa questão da prisão do Bolsonaro e da sucessão na direita brasileira? Bora. Tem vários movimentos acontecendo aqui, né? O primeiro dos movimentos, tem algumas turmas em disputa, né? A gente percebeu já, o Tarcísio, o plano dele é 2030. Então, há um grande plano com o Tarcísio. Eu acho de todos esses players que pintaram, o mais estruturado era o Tarcísio, mesmo, olhando. Tem a gente com o Danilo, tem o Zema com o Novo, com a turma do Guedes. Eu estou vendo movimentações ao redor do Eduardo Bolsonaro. Tá, o Eduardo Bolsonaro ele tá tentando se comportar como líder da oposição, fazendo aquele estilão, tipo, mão com 4 dedos, o Lula não tem um dedo. O Eduardo é tipo um sucessor natural do Jair. Exato. E eu citei o Zema. Desculpa, vai ser lindo uns caras como o Zema fala, porra, meu... Como é que fala mineiro mesmo? Uai, sou eu. Achei que esse trem era pra vir no meu queijo. Tá indo tudo pra Eduardo Bolsonaro. Esse trem era pra vir no meu queijo. Em resumo, o que o Novo tá fazendo, a gente tá vendo os primeiros movimentos, né? O Tarcísio tá na dele e ele tá realmente construindo lá pra frente. O Tarcísio tá buscando, acho que, relações de longo prazo. O Danilo tá terminando as férias dele, vamos ver como é que vai ser o retorno dele. E a turma do Novo tá tentando trazer pra si alguns nomes, ou bolsonaristas ou de franjas do Bolsonaro. Então eles trouxeram uma vereadora ou uma prefeita lá de Roraima, depois tem que ver. Mas assim, era uma bolsonarista, bem bolsonarista, numa cidade em Roraima. Trouxe o Girão, senador. O Girão dá pra botar no pacote bolsonarista. E tá indo atrás do Moro. O objetivo é formar uma espécie de uma frente de pessoas de direita ao redor, imagino eu, do Zema. São notícias boas pra eles, ao passo que o Zema vem enfrentando uma série de dificuldades lá. A começar pelo não cumprimento do acordo do governo com Minas, que já era esperado, e que ele vai em algum momento ter problemas de caixa, que já era também esperado. Então, ao mesmo tempo que eles estão dando alguns avanços para não permitir que o Partido Novo morra, que era uma ideia, o Novo poderia tentar fazer uma fusão. De outra, eles estão tentando trazer gente para compor o partido, mesmo isso sem alterar a questão de fundo partidário e de tempo de TV. Dentre esses, paralelo a isso, está o MBL organizando uma grande live, tá trazendo alguns nomes, essa mudança de perspectiva na Jovem Pan, que abandonou de vez o bolsonarisrismo. De vez? Não, assim, o bolsonarismo... Começou. Estão saindo Não, o que dá pra cravar assim, Arthur, o discurso mainstream bolsonarista não é mais o discurso deles. Eles são hoje antipetistas. Se você for pegar as lives que eles têm de manhã, são lives que atacam o PT. Agora, eles pouco estão falando do Bolsonaro, verdade seja dita assim. Não é mais Bolsonaro, é anti-PT, que às vezes, e a gente não pode deixar isso acontecer, as pessoas confundem uma coisa com a outra. Não pode. A Jovem Pan é antipetista. Entendeu? Então eu jogo a bola pra vocês. Como vocês estão vendo esse game? Bom, eu acho o seguinte, vou dar aqui uma opinião. Pra mim, o resultado propriamente do Zema lá em Minas Gerais, se ele vai bem, se ele vai mal, não é um fator tão relevante assim, porque a eleição da direita é uma eleição que se baseia muito em cativar um público que não vota por resultado. Se esse público do Bolsonaro votasse por resultado, não teria votado no Bolsonaro de novo, não teria votado no Bolsonaro desde a primeira vez. Isso é um fato. E nem nos deputados bolsonaristas. Exatamente. Não apresentaram nada. Não, e em 2018, o cara que tinha mais resultados a apresentar seria o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin era o sujeito, foi governador várias vezes de São Paulo, carreira política muito extensiva, base enorme e tal, e teve 4 e pouco por cento de voto. Então, eu não acho que se o Zema enfrentar problemas em Minas, isso é um grande problema para ele enquanto candidato a presidente. Acho que são duas coisas meio que paralelas. Para mim, a maior dificuldade dele vai ser a que o Arthur citou. Ele vai ter que, de alguma maneira, se desvencilhar de uma parte do bolsonarismo. Para ele, é benéfico que o Bolsonaro seja muito prejudicado e que isso atinja a família toda. Então, por exemplo, se você tiver uma exposição muito forte da família Bolsonaro, o Bolsonaro vai preso, tem problema do Flávio, e meio que aquele clã ali se dissolve, eu não vejo o Eduardo conseguindo, tendo talento, tendo brilho,
pra conseguir levantar, entendeu? Levantar bandeira. Eu acho que ele vai cair numa espécie de depressão, vai ficar desesperado. Vai ter que defender a própria família, coisa que os outros não vão precisar. Aquele rapaz, o Eduardo, os três ali, o Flávio menos, né? Eu acho que o Flávio é o cara mais que entende mais do jogo, exato. O Eduardo e o Carluxo, eles são extremamente dependentes do pai. Se eles verem o pai sendo preso, eles não vão ter cabeça fria pra conseguir fazer alguma coisa. Eu acho que eles vão simplesmente ficar desesperados. Eu acho que eles vão ficar desesperados. Acho que eles vão imaginar que o povo vai fazer uma grande sublevação pra defender o Bolsonaro. Isso pode acontecer nos primeiros meses, depois a galera começa a entrar nas suas casas de volta e se cansar. Então acho que ele teria bastante dificuldade. Nesse sentido, eu acho que o Zema tá bem posicionado. Mas o Zema tem aquela dificuldade, é um cara sem carisma nenhum, né? Fala de um jeito chato e tal, ele não empolga muito. Eu acho que não empolga muito a própria direita. E eles têm uma grande pedra no caminho, que somos nós, cara, desmascarando o que esses caras estão fazendo. Se nós não existíssemos, e quando eu falo nós, não é uma grande turma, eu tô falando o MBL, o núcleozinho. Se nós mesmos, nós aqui, nós não existíssemos, esses caras iam surfar isso. Tá? Porque grande parte das pessoas não tem a menor ideia do que aconteceu no que se chama de direita. O cara entende assim, existe a esquerda, é todo mundo junto ali na esquerda, e existe o que se chama de direita, e a direita é o Bolsonaro. É isso. Né? E nós vamos estar aqui justamente para fazer... Não, cara, esses caras são bunda mole, esses caras são covardes, eles enganaram você... Sabe? Mas isso não pega tanto, sabia, Arthur? Eu também acho. Isso não pega tanto, não pega, não. Não pega, não. Cara, a pessoa que tá na direita, no fundo, ela quer alguém que possa combater o PT e combater a esquerda. Não, eu sei. O que eu tô falando é assim, o discurso de tentar desconstruir o Bolsonaro é um discurso, na verdade, que coloca um ônus eleitoral sobre o MBL. É, na verdade, um peso. Eu acho que ele é correto do ponto de vista moral, correto do ponto de vista de um projeto político de longo prazo, que a mentalidade desse eleitor precisa mudar, mas eleitoralmente não é uma coisa boa. Não, mas o que a gente pode estar vendo é um avanço do Danilo enquanto figura carismática e popular que arrebate essas convicções que estão no coração desse cara. E aí o Danilo teria mais facilidade de fazer isso do que o Zema. Por quê? Porque o Danilo se comunica infinitamente melhor do que o Zema. Porque o Danilo é um cara memável, ele é engraçado, ele é fácil. Eu concordo com você nesse ponto, só que existe um outro aspecto que é o seguinte. O que faz alguém ter sentido, em grande medida, é o replicador. Principalmente nas fases iniciais. E nós somos grandes captadores de replicadores. O cara que se interessa pro político, aquele cara que, eu quero aprender, eu quero militar, eu quero passar pra frente alguma informação. Esse cara ele tem uma tendência muito maior de cair no nosso grupo do que cair no grupo do Novo, por exemplo. Isso é verdade. Entendeu? Então, a nossa militância é mais aguerrida. É como se nós fôssemos um carro hoje menor, com um motor um pouco menor, só que com um pouquinho mais de torque. O nosso torque dá aquela... Então, e como a gente vai começar uma corrida na subida, este primeiro torque, assim, é muito mais importante do que já quando tá na reta final e os carros já estão uns 2 a 200 por hora, entendeu? Aquele torque lá no começo faz essa diferença. Então eu acho, cara, que a gente fazendo esse tipo de coisa dá mais gás. Haja vista que os oportunistas estão buscando a gente novamente. Sim. Os caras já fizeram essa leitura. Eles estão fazendo um grande cálculo. De novo. Mas eles estão buscando todo mundo, né, Arthur? Eu sei que estão. Mas tem uma galera que não era pra buscar gente. Era uma galera que, tipo assim, já tava do outro lado, assim, batendo tudo, e o cara vinha procurar, quer dizer, o cara... Eu vou usar uma expressão de esquerda de novo. Eu tô adorando usar essas expressões. O cara revisitou alguns conceitos e tá ressignificando ali ele está ressignificando o que significa ser isentão, entendeu? Eu vou só pedir um negócio, gente.